Estamos aqui no centro de Cachoeira do Sul, ao fundo um símbolo do município, o Chateau d'Eau, para falar de um projeto muito bacana aqui em Cachoeira do Sul, desenvolvido por um cachoeirense, o Eduardo Neves, que se dedicou a estudar as ruas históricas aqui do nosso município. Inclusive, esse é o nome do projeto, Ruas Históricas. E a partir dessa iniciativa, ele pôde, dentro de um documentário, revelar um pouco da identidade das pessoas que levam o nome das principais ruas aqui de Cachoeira do Sul. Eduardo, primeiramente, obrigado por nos atender, parabéns pelo projeto. Explica para a nossa audiência essa ideia de revelar a identidade e também a relevância dessas pessoas perante o cenário nacional e que estão aqui presentes em Cachoeira do Sul, levando o seu nome até as principais ruas aqui do município. Em primeiro lugar, eu que agradeço o convite, por poder falar desse projeto, que foi um projeto que me orgulhou muito de fazer, que não foi um projeto fácil, porém foi bem satisfatório de fazer. Eu tive a ideia de juntar algumas coisas, que são parte da minha vida. Uma delas é o amor pela cidade. Eu gosto de Cachoeira do Sul. Morei um tempinho fora e não consegui deixar de voltar. Voltei para morar em Cachoeira do Sul e uni esse amor com a minha profissão de fotógrafo e atual videomaker e piloto de drone. Ultimamente eu tenho investido aí mais em filmagens aéreas e eu resolvi fazer uma união de tudo isso com o meu trabalho. Então eu tive a ideia de fazer o projeto Ruas Históricas exatamente para isso, para juntar o que eu gosto de fazer e o que eu sei fazer na cidade que eu gosto e mostrar um pouco de cultura. Porque eu sempre pergunto, onde fica Saldanha Marinho? Fica ali abaixo da Júlio. E quem foi Saldanha Marinho? Quem foi Júlio de Castilhos? Ninguém sabia. Então eu tive a ideia justamente para deixar esse, eu não posso dizer que seja um legado, mas uma contribuição para a cidade, para falar um pouquinho de cultura, para essa gurizada tirar um pouquinho daquela coisa que é só joguinho, é só informática. Eles também podem fazer no aparelho celular, na TV, mas com um pouquinho de cultura. Essa foi a ideia. Que bacana. Bom, você citou Saldanha Marinho, citou Júlio de Castilhos. Por que da escolha desses personagens, de certa forma, personagens com uma relevância nacional? Você comentou, e depois a gente pode citar isso, não escolheu nenhum cachoeirense e quis trazer um cardápio, de certa forma, de ruas que levam o nome de pessoas reconhecidas no Brasil inteiro. Por que essa escolha? Sim. Em primeiro lugar, a escolha das ruas foi pela localização. A maioria delas estão no centro. Ou elas passam pelo centro. Tem ruas, por exemplo, Duque de Caxias, que começa lá no Poço Comprido e vai até o bairro Gonçalves, se eu não me engano, até o Morro da Cruz. Então, são ruas enormes, que passam bairros, atravessam bairros. Mas o foco principal foi o centro. Até porque é onde o pessoal passa mais, onde as ruas são mais conhecidas. Então eu peguei 10 ruas do centro da cidade e, como eu falei, algumas vão até o bairro. E eu, na verdade, tinha cachoeirense. Só que eu tirei o cachoeirense porque no meio do projeto eu decidi fazer um segundo projeto, que aí sim é só com cachoeirense. Então esse primeiro eu decidi fazer com personagens históricos em nível nacional. Gente que não é daqui, mas que fizeram história e que por algum motivo aí deram nome para as ruas daqui da cidade. Então essa foi a vontade que eu tive. Das pessoas sabiam onde ficava a rua, sabiam o nome da rua, mas não sabia quem era. Então a minha vontade foi de contribuir com o que eu sei fazer e apresentar para a comunidade aí um pouco de cultura, um pouco de história. Que bacana, então já podemos dizer que vem novidade para frente. É um segundo projeto só com cachoeirense. Que legal. Só com cachoeirense. Nessa tua pesquisa desses nomes, te surpreendeu a história de alguns? Você olhou assim, poxa vida, olha a relevância desse cidadão aqui perante as nossas vidas, de certa forma. Exatamente isso, Bernardo. Pelo seguinte, eu estou dando algumas palestras, parei porque agora é período de férias, Estou dando algumas palestras nas escolas e contando um pouco sobre o projeto. E o que eu chego lá e falo, principalmente, é da minha experiência como estudante. O que eu falo para eles assim, eu já tive a idade de vocês, mas vocês nunca tiveram a minha. Então, um conselho que eu posso dar para vocês é que enquanto vocês estão aqui recebendo informação
dessas pessoas que têm capacidade de informar, aproveitem, suguem o máximo que vocês possam, porque vai tornar vocês um cidadão melhor, né? Então, quando eu estava na escola, eu não tive essa orientação. Então a gente vai, é mais novo, é guri, aí quer fazer farra, sabe, quer brincar, e tu acaba não prestando tanta atenção na aula. E exatamente isso aí. Quando eu comecei a conhecer, a relembrar, só porque eu já tinha visto na escola, mas quando eu comecei a rever a história, aquilo ali começou a fixar. Por exemplo, um personagem que me chamou a atenção foi o Marcílio Dias, que era um marinheiro que entrou na marinha por castigo da mãe, porque ele era muito levado em casa, então a mãe colocou como castigo e ele se transformou num herói nacional, né? Morreu defendendo a bandeira do Brasil. E isso é uma das coisas que me chama a atenção, né? Que me chamou a atenção. Outra, a maioria dos personagens eram militares e começaram a carreira na adolescência, né? Não tinha muita opção. Hoje tu vê assim, eu não sei o que fazer, eu vou virar tiktoker, vou virar influenciador. Lá não. Naquela época eles entraram pro exército, para militarismo e seguiam carreira até. E a maioria se destacou por causa disso, né? Por causa dessa vocação militar. Isso me chamou a atenção também. Ok. No documentário, tá rodando imagens aí, mas de certa forma você apresenta o personagem e faz uma tomada de imagens dessa rua. Isso aí. O documentário, assim, na verdade eu não chamaria de documentário, né? Ele é um documentário, ele ficou parecido, mas eu quis fazer assim como se fosse um vídeo, um longa-metragem mesmo. E o que eu coloquei ali? Eu preciso falar que eu fiz basicamente ele por inteligência artificial, para me reduzir tempo e facilitar o trabalho, né? E eu não sou um especialista, eu sempre falo nas escolas, eu sou fotógrafo, eu não sou especialista em história. Então eu usei ferramentas da internet, da tecnologia, para me facilitar. Então eu fiz uma compilação de textos de cada um, fiz um filtro, coloquei um texto agradável ali para leitura ou para quem vai escutar, né? E montei com imagens da internet, tudo que tem ali eu coletei na internet, seja fazendo download de imagens ou com inteligência artificial. Montei de acordo com o que eu achava ser melhor, né? E apresentei para algumas professoras, gostaram, então quer dizer que eu estou no caminho certo. Ok. Para a gente finalizar, onde é que o pessoal pode encontrar o Ruas Históricas, quais os canais? O Ruas Históricas, eu fiz o upload em 2 canais, que um deles é o meu canal do YouTube, é Eduardo Neves Fotos, vocês vão achar lá, e o outro é uma página chamada Minha Cachoeira, que é uma página que eu criei em 2021 só para mostrar coisas legais de cachoeira. Então tem nos 2 canais, vocês encontram lá. E futuramente eu vou colocar as pílulas, né? Vou desmembrar eles, são os cortes, né? Os cortezinhos. Vou colocar um por um para ficar mais fácil acesso, né? Por exemplo, o aluno começa a estudar agora, ele quer saber sobre Júlio de Castilhos, ele vai ali, vai especificamente o nome que ele quer e pega ali. Que bacana, Eduardo. Queria te agradecer por nos atender e também falar um pouco sobre o teu projeto. Espaço aberto, quiser mandar um recado. Eu que agradeço mais uma vez o espaço e eu queria agradecer uma galera aqui que eu não posso deixar de citar, porque foi quem fez isso acontecer, né? Que um projeto desse aí ele não sai barato, ele não é fácil de fazer e sem apoio financeiro a gente não consegue fazer. Foram as empresas que nos apoiaram do projeto, entraram como patrocinadores, né? E sem eles isso não teria acontecido. Muito obrigado aí pelo apoio. Tá certo. Eduardo Neves, responsável pelo projeto Ruas Históricas, está disponível no YouTube, é só você acessar e conhecer um pouco desses personagens que levam o nome das principais ruas, as ruas centrais aqui do nosso município.